Olá, meus queridos, eu sou o Padre Fábio Marinho e hoje nós celebramos o 27º domingo do tempo comum. E um pedido é o norte de toda a liturgia deste domingo. Senhor, aumenta a nossa fé. Esse pedido não surge no vazio. No versículo anterior deste Evangelho de Lucas, no seu capítulo 17, Jesus ensina sobre o perdão ilimitado. E ele diz: se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu o perdoarás. Ou seja, o pedido de aumento de fé é resposta ao desafio ético e espiritual do perdão constante. Os discípulos intuem que perdoar repetidamente exige muito mais do que força de vontade. Exige fé. E aqui, fé não é crença abstrata, mas é confiança viva no poder transformador de Deus agindo na relação humana. Hermeneuticamente, esse pedido ecoa as orações dos justos no Antigo Testamento, conforme os livros dos Salmos e o profeta Abacuque já dizia: Senhor, aumenta a nossa força, sustenta o nosso coração. Leiam o Salmo 51 e o capítulo 1 de Abacuque. A fé aparece como dom e tarefa. Dom recebido e tarefa exercida. Numa leitura psicanalítica, esse pedido revela a insuficiência subjetiva diante do real do perdão. Eu explico. O sujeito sabe que não é dono da capacidade de amar e reconhece o seu desamparo, um momento raro de verdade psíquica. Eu não posso sozinho. Aqui o discurso apostólico rompe com o narcisismo do eu dou conta e se abre à alteridade de Deus. Sozinho não posso mais. Jesus responde com uma imagem e ele diz aos discípulos: um grão minúsculo capaz de fazer o impossível. Arrancar uma amoreira. Por que a amoreira? Porque ela possui raízes muito profundas. Por isso ele usa o símbolo da amoreira. Porque além de ter raízes profundas, ele ainda vai dizer: arrancá-la e plantá-la no mar. E o mar, no texto bíblico, sempre será o símbolo do caos, de um movimento deliberado e incontrolável. Sempre que o mar for citado no Evangelho, lembrem-se que ele simboliza o caos. Essa imagem que Jesus usa, tanto do grão de mostarda quanto da amoreira com raízes profundas, ela é hiperbólica, hipérbole, como era comum na linguagem profética da época. Exagerado. Mas carrega uma chave espiritual muito grande. Prestem atenção. O grão de mostarda representa a fé no estado inicial. Não grandiosa, porém real. Todos nós passamos por isso. Não é a quantidade de fé que move, é a sua autenticidade e ligação com o divino, com Deus. A amoreira, com as suas raízes profundas, simboliza os pecados arraigados, as mágoas antigas, as estruturas psíquicas rígidas, aquilo que está enraizado no rancor e na angústia. O mar, como já dito na simbologia bíblica, representa aquele caos primordial. Lembra daquele lugar onde Deus manifesta o seu poder no livro do Gênesis, no capítulo 1? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era disforme, ou seja, não possuía forma, era caótica. O contrário do caos é o cosmos, aquilo que está perfeito, aquilo que está em total sintonia. Assim, a fé, mesmo pequena, tem força de desarraigar o que parecia definitivo e lançar no caos aquilo que não serve mais. Na hermenêutica espiritual, fé e potência de deslocamento do que está cristalizado. Na hermenêutica psicanalítica, é o ato simbólico que permite atravessar o gozo, o prazer fixado e abrir um espaço para o novo. A segunda parte do Evangelho parece, à primeira vista, muito dura. Jesus fala de um servo que depois de trabalhar, ainda serve à mesa sem esperar agradecimento. E aqui está o cerne. A fé verdadeira se manifesta num serviço gratuito, sem esperar retorno ou reconhecimento dos outros. Na cultura semítica, ou seja, dos povos antigos,
Jesus usa a lógica doméstica para falar da relação com Deus. Ele vai dizer: ninguém agradece um servo por fazer o que é obrigação de servo. De forma análoga, fazendo uma analogia, a fé autêntica não se converte em moeda de troca com Deus. Como muitos acham, eu fiz, logo eu mereço. Não. O discípulo não é funcionário que exige salário espiritual. O discípulo é servo que participa de uma missão muito maior. Do ponto de vista da interpretação bíblica hermenêutica, Jesus não está desvalorizando o discípulo. Ele está purificando a intenção da fé. A fé madura é serviço silencioso, não é espetáculo piedoso. A gratuidade está no coração da espiritualidade cristã. Mateus, no capítulo 10, nos diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. De um ponto de vista psicanalítico, essa passagem desmascara a fantasia do reconhecimento narcísico que muitas vezes habita a nossa relação com Deus e com os outros. Eu quero ser visto, eu quero ser agradecido, eu quero ser validado. Ou por que não dizer, eu quero receber curtidas, eu quero viralizar. Jesus desloca essa fantasia para a posição de servo, aquele que age pelo sentido e não pela recompensa. Percebam a estrutura do texto do Evangelho. Primeiro, os discípulos pedem fé. Depois, Jesus mostra que pouca fé autêntica é eficaz. Terceiro, Jesus ensina que a fé autêntica conduz a serviço humilde e gratuito. A fé começa no pedido, passa pela confiança ativa e termina no esvaziamento de si mesmo. Um caminho que lembra a carta aos Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo recita ali um hino cristológico do esvaziamento de Jesus. Mesmo sendo Deus, assumiu a condição de escravo. Isso nós chamamos no grego de kenosis. Kenosis. A fé não cresce pelo acúmulo de certezas. A fé cresce pelo descentramento do ego. No mundo atual, existe uma tentação dupla. Por um lado, nós tentamos reduzir a fé ao discurso religioso sem eficácia real sobre os enraizamentos do mal interior e social. De outro lado, nós podemos instrumentalizar a fé para barganhas afetivas, para barganhas religiosas e até mesmo políticas, como se Deus fosse um gerente das nossas vontades. Lucas, no Evangelho, nos convida a outro caminho. Pedir a fé como dom, exercê-la nas pequenas coisas com muita confiança e viver essa fé em atitude servil, sem esperar palmas, reconhecimentos, curtidas, likes. Em tempos de internet, são muitos os que se dizem católicos, que adoram fazer discursos inflamados, moralistas, para poderem apenas ser aplaudidos por quem vive a mesma realidade, de um falso moralismo, de um juízo impiedoso diante dos outros. Fé é movimento interior, de dentro para fora. É um movimento que arranca a amoreira do ressentimento. A fé arranca a amoreira das angústias, dos recalques, e planta no mar as mágoas antigas, e põe um avental para servir, mesmo cansado, porque ama. Santo Agostinho vai dizer, no seu tratado sobre o Evangelho de João, a fé é o começo da vida humana em Deus. Ela crê para compreender e compreende para crer ainda mais profundamente. Numa leitura psicanalítica, essa passagem do Evangelho revela o itinerário do sujeito em direção à descentração do ego. O pedido que os apóstolos fazem: aumenta a nossa fé, Senhor. Esse pedido é em si mesmo um gesto de reconhecimento do desamparo estrutural. Aquilo que Freud chama da condição originária de não autossuficiência. Sozinho eu não posso mais. Os discípulos, ao pedirem fé, abandonam a posição imaginária do eu dou conta. Pode deixar comigo porque eu dou conta. E se colocam num lugar simbólico. O lugar de quem precisa da alteridade para existir.
O grão de mostarda representa a pequena fissura do narcisismo que permite a entrada da palavra do outro. Arranca de nós o sentimento de exclusividade. É nesse ponto mínimo, aparentemente frágil de semente, que se abre a possibilidade de deslocar estruturas rígidas. Aquelas amoreiras com raízes profundas, enraizadas no nosso inconsciente. Ressentimentos cristalizados, padrões repetitivos, culpas inconscientes, identificações alienantes, recalques. A fé aqui funciona como um ato simbólico de confiança no outro, que funda o sujeito, permitindo reescrever a sua história a partir de uma posição nova. Até aqui foi validado o meu gozo, a minha alegria. E o gozo não pode ser desgozado. O prazer não pode ser desprazerado. Aquilo que foi vivido já é uma experiência, já está em nós. E se compreendemos que é preciso mudar, nós não vamos apagar o que foi vivido. Nós vamos começar uma história diferente a partir daqui. Quando Jesus fala do servo que serve sem esperar agradecimento, ele toca no núcleo das fantasias narcísicas de reconhecimento. Em tempos de internet, são vários cristãos que querem ser aplaudidos com discursos moralistas, com discursos que dizem muito sobre eles mesmos. O público dessas pessoas é um público adoecido. Nós seguimos, geralmente, aqueles com os quais nós nos identificamos no nosso inconsciente. O sujeito, ao servir, muitas vezes busca inconscientemente ser amado, ser visto, ser validado. Por isso, não dificilmente nós encontramos tantos influenciadores vomitando regras, vomitando leis, mandamentos, códigos, apenas para ser visto, apenas para serem validados. Jesus subverte essa lógica, convidando a uma ação descentrada do ego, onde o desejo não está mais fixado na aprovação do outro imaginário, porque nós nem sabemos o que você aí do outro lado vai pensar a respeito do material que nós te entregamos. Mas essa aprovação do outro imaginário, onde o desejo não está mais fixado, mostra que o desejo está na palavra que dá sentido ao ato em si. Vou explicar. A fé autêntica não é uma crença infantil, nem um instrumento de poder mágico sobre o real, sobre a realidade. A fé autêntica, na linguagem psicanalítica, é uma travessia. O deslocamento, sair do local, do sujeito, da posição narcísica para uma posição de abertura simbólica, onde o ato, seja ele perdoar, servir, amar, respeitar, deixa de ser uma demanda de reconhecimento e passa a ser expressão de sentido. O que muitos na internet hoje, principalmente os que se dizem muito católicos, precisam aprender é isso. Fazer o bem e defender o bem da igreja precisa deixar de ser uma necessidade de aplauso. A maioria das pessoas que faz conteúdo hoje na rede social sobre a igreja querem apenas ser aplaudidas. Querem aumentar o número de seguidores, com um discurso que se encaixa à carência de quem está aqui do outro lado da tela. Então, quando nós amadurecemos a nossa fé, a necessidade de receber curtidas, aplausos, likes, viralizações, perde o sentido. Por quê? A demanda de reconhecimento desaparece quando a fé é autêntica. A fé não resolve o inconsciente, mas ela permite que o inconsciente seja atravessado com confiança, abrindo espaço para que o sujeito deixe de repetir compulsivamente as mesmas coisas, o mesmo discurso, o mesmo tom de voz, os ataques de sempre, os chiliques, e esse sujeito comece a agir simbolicamente. Portanto, a palavra de hoje nos chama, queridos, a um duplo movimento. O primeiro movimento é o movimento de desarmar o ego, reconhecer a sua própria insuficiência e abrir fissuras neste seu narcisismo que te faz achar que você é muito bom, irretocável, e que todos querem te copiar, que todos te acham maravilhoso. Bobagem. Em segundo lugar, servir a partir do simbólico e não do imaginário. Agir por sentido, não por aplauso e reconhecimento. Agir por
convicção e não para lacrar. Na fé, o sujeito deixa de tentar controlar o outro e passa a habitar uma relação simbólica com o mistério. É nesse lugar, queridos, que a amoreira pode finalmente ser arrancada e lançada ao mar.